Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então na segunda parte, da nossa leitura, releitura de Assim Falava Zaratustra. Então, em vídeo anterior nós já comentamos, as 3 primeiras partes, porque esse livro foi feito, em partes. Então tem as 3 primeiras partes, aí o Nietzsche deu um tempo, foi escrevendo, aí queria lançar mais 3 partes, só que ele fez uma parte, Ou seja, então o livro que poderia ser 6 partes, são 4 partes. Então nós lemos aquelas 3 primeiras, vamos depois dar uma análise aqui. E é interessante então voltar à questão do Zaratustra, Nós já falamos do Zaratustra, aquela ideia do zoroastrismo, que foi o primeiro a colocar aquela questão do bem e do mal, Ou seja, a questão moral, do que é o bem, o que é o mal, que existem 2 forças antagônicas, O Deus da luz e o Deus das trevas, Então tem essa questão do profeta Zoroastro, ou Zaratustra, que é da Pérsia antiga, Então é um grande líder religioso. Até hoje tem os Parsis, Inclusive lá na Índia, que são seguidores do Deus do fogo. Inclusive é interessante o fogo, Eu lembro do fogo porque o fogo para o Heráclito, que é um grande influência para o Nietzsche, o filósofo pré-socrático, para o Heráclito o fogo que era o arquê, o primordial o fogo, O Heráclito é aquele lá que falava que você não mergulha 2 vezes no mesmo rio, Porque você terá mudado, o rio terá mudado. Então aquela ideia da impermanência das coisas, Ou seja, tudo está fluindo, tudo está correndo, tudo está mudando, tudo está movendo, Essa é a ideia do Heráclito. E ele tinha o fogo, O símbolo dele era o fogo. Contrário do Tales, O Tales tinha a questão da água, Mas é interessante que a água, ela permanece água mesmo mudando, Então a água é vapor, é água, a água é líquida, é água, a água no gelo é água, Então é interessante essas questões das mudanças, das permanências, E que é o contrário do Parmênides. Parmênides é aquele que falava, falava que tudo é um e o um não muda, um é imutável, Então o um continua sempre o mesmo um, Então o monismo total. Mas só que, se eu analisar pelo Tales, de repente faz sentido, Ou seja, pode existir o 1, e o 1 está em várias formas diferentes, Então, assim como existe a água, e a água pode ser gelo, a água pode ser vapor, e a água, não deixou de ser água. Mas interessante, então o Nietzsche era um cara que gostava muito de pré-socrático, as vastas leituras de pré-socrático, por quê? Porque ele desconfia de Sócrates e Platão, Então ele tem um grande pé atrás, para dizer o pouco, com relação ao Sócrates e ao Platão. Então a filosofia do Nietzsche é antiplatônica, é antissocrática, no sentido de que ele não aceita esse dualismo, do mundo de lá e o mundo de cá, A ideia de que existe um mundo melhor lá das ideias, esse aqui é um outro mundo pálido, Que é um problema do gnosticismo, Dos desprezadores do corpo. Então Nietzsche está falando na primeira parte justamente isso, os desprezadores do corpo, aqueles que olham mais para o mundo de lá, o mundo do além, Fala que ele é o mundo ideal, o mundo perfeito, idealiza e despreza o corpo, E os desprezadores do agora, Aqueles que ficam preocupados muito com as utopias, os ideais do homem e tal, mas não conseguem olhar o agora, Então Nietzsche falou, vocês têm que olhar o agora, Então vocês têm que subir no alto da montanha para ver o céu a pino, o sol a pino lá no céu. Vocês têm que olhar para o meio-dia, Ou seja, o Nietzsche fala, olhem para o meio-dia, não ficam olhando, para ontem ou ficar preocupando com amanhã, Então a ideia é meio budista, O budismo fala assim, preocupa com agora, Não fiquem preocupando muito com além, com depois de amanhã, Então, interessante isso. Então, as primeiras partes, inclusive ele usa muitos temas, são recorrentes ao longo da obra, que é uma obra de ficção, uma obra literária, e eu mostrei, as imagens que o Nietzsche reconstrói da serpente se engolindo, que é aquelas imagens do Ouroboros, até mostrei no outro vídeo, o Ouroboros, que é uma ideia do eterno retorno. Essa imagem aqui de 1478, um livro de alquimia, é um símbolo alquímico, Inclusive outro símbolo alquímico aqui, que é o Ouroboros, Então é o eterno retorno do mesmo, que está na parte 3, Então esse aqui é um símbolo atual, a serpente que se engole, que é o tempo circular, Interessante que para o Zaratustra, o Zoroastro lá da Pérsia, existe um tempo linear, Então, ou seja, o Nietzsche fez o negócio todo para contrariar o Zaratustra. Inclusive aqui no Ecce Homo, ele comenta justamente no Ecce Homo parte 3, aqui na parte 3 do Porquê Sou um Destino, ele fala, mas por que ninguém perguntou por que eu escolhi Zaratustra para ser o nome do meu profeta, filósofo, Então ele fala aqui, o que significa o nome Zaratustra? É o primeiro imoralista, Pois o que constitui a monstruosa singularidade deste persa na história é precisamente o contrário disso. Zaratustra foi o primeiro a ver na luta entre o bem e o mal
a verdadeira roda motriz na engrenagem das coisas, a transposição da moral para o metafísico, na condição de força, causa e objetivo em si, a obra sua. Então, antes o tempo era circular, né? A ideia do círculo, tudo se repete. Ó. E aí, com as religiões do idolatrismo, do judaísmo, do cristianismo, é a ideia de um tempo linear, ou seja, um tempo que tem uma criação, né? Tem uma perdição, depois tem uma imagem do profeta, do Messias, e aí tem o juízo final e tem a redenção. Né? Então, Apocalipse, juízo final, redenção. Então, ou seja, tem uma linha, né? Uma linha que começa e termina. Então, Gênesis ao Apocalipse, Gênesis ao Apocalipse. No templo circular, né? Do Giambattista Vico, né? Também a ideia do círculo, o tempo todo é isso aqui. O tempo é onde inicia e onde começa onde inicia, termina onde se inicia, começa onde termina, etc. Então, ele é um tempo que está sempre em fluxo, né? Em ciclo. E aí ele fala aqui, ó, então essa ideia de transformar o bem e o mal em coisas metafísicas mesmo, né, existentes, né, existe o bem e o mal, estão em luta, né, essa ideia de conflito, né, essa pergunta já seria, no fundo, a resposta. Zaratustra criou este mais fatal dos erros, que é a moral, e por consequência ele também tem de ser o primeiro a reconhecê-lo. Não apenas que ele tenha este ponto uma experiência maior e mais longa do que qualquer outro pensador, pois a história inteira já é a refutação experimental da sentença da assim chamada ordem moral universal. Mais importante que Zaratustra é mais verdadeiro do que qualquer outro pensador. Sua lição, e só ela, tem a veracidade como a sua mais alta virtude. Isso significa o contrário da covardia do idealista, que se põe em fuga diante da realidade. Zaratustra tem mais bravura no corpo do que em todos os pensadores reunidos. Falar a verdade, ser certeiro com as flechas, essa é a sua virtude persa. Vocês me compreendem? A autossuperação da moral através da veracidade. A autossuperação do moralista em seu contrário, em mim. É isso que significa em minha boca o nome Zaratustra. Então ele pegou lá o profeta persa, né, o Zoroastro lá, e fez dele uma contrafação, ou seja, uma paródia do profeta filósofo que é o Zaratustra, né, do Assim Falava Zaratustra. Então, na quarta parte, que foi escrito depois, né, nós encontramos Zaratustra de volta à sua caverna, né, o eremita. Lembrar que lá no início do livro ele tinha 30 anos, foi para a caverna, foi pensar, foi meditar, foi assim, iluminar, tipo, né, um monte de budista assim e tal. E aí aos 40 anos, ou seja, 10 anos depois, ele desceu até as aldeias para falar, né, mas ninguém dava ideia para ele e tal. Então, aí aqui ele vai ser tentado, a última tentação de Zaratustra seria a compaixão, né? Então ele sempre encontra personagens que desafiam, né? Ele está esperando ali a chegada do além do homem e encontra personagens muito humanos, né? Então ele é testado na compaixão. O que é compaixão, né? É o Mitleiden, né? Mitleiden é sofrer junto com alguém, né? Então a compaixão, que é uma coisa bem cristã, né, seria a última tentação do Zaratustra, que é ter compaixão dos seus semelhantes, né? Ele que espera a superação do ser humano, né? É um pouco idealista nesse caso também, né? Se você for analisar, o que seria essa superação do ser humano, né? Então, aí ele ouve um grito de angústia, né? Um grito de aflição. E aí ele se disser que ele vai saber quem é que está gritando, né? Quem é que é essa pessoa que está pedindo socorro. E ele vai receber os seus convivas, né? E vai receber os reis, vai ter conversa com os reis, né? E interessante que ele... aí tem o sanguessuga, né? O encantador, né? Então nós temos uns trechos bem poéticos que seria a continuação, que eu acho a principal parte do Zaratustra é a 2 e a 3, né? Assim que eu fiz o resumo no início aqui. E aí tem no final aí tem um homem mais feio, depois tem... aí ele fala a questão da morte de Deus, né? Voltando à ideia de que não foi Nietzsche que inventou isso, né? Ou seja, a ideia desde o iluminismo tinha essa ideia do fim da religião, da superstição, né? Então não foi uma ideia, não foi o Nietzsche que inventou o ateísmo, né, gente? Ele apenas mostrou que existia isso numa época que existia o evolucionismo, né? Charles Darwin, existia lá o marxismo do Karl Marx, né? Ou seja, outros sistemas. Depois vai existir o existencialismo, né? Com o Sartre e o Camus e tal. Então você outros sistemas filosóficos em que não precisa exatamente da presença de Deus, né? Essa é a ideia. E aí, quando Nietzsche fala que há um niilismo, quando ele fala do niilismo, não é que ele está pregando que tem que ser niilista. Niilismo ele fala, o niilista é aquele que está negando a vida, aquele que está negando o corpo, né? Então todos aqueles sacerdotes, ascetas que estão afligindo o corpo, negando o corpo, né? São desprezadores do corpo, então eles são niilistas. E quando o niilismo aqui do Nietzsche seria de
como você vê que não tem valores fixos, a moral fixa, você cria novos valores, né? Então seria superar esse niilismo, ou seja, para o Nietzsche, o niilista não é aquele que nega valores, é aquele que nega a vida, né? Então, niilismo de negar a vida, né? E nós temos o niilismo do século XIX para cá, o niilismo de valores, né? Ou seja, todos os valores são relativos, né? Então não tem nenhum valor absoluto, não tem nenhuma moral absoluta, então outro tipo de niilismo. Quando a pessoa, por exemplo, perde uma fé que é um dogma, né? Que tudo está explicado, você cai no niilismo no sentido de que você é cético, né? Você não aceita mais esses valores, você vai ter que criar outros, né? Você vai ter que dar um sentido para a sua vida. Essa que é a ideia de superação da condição mesmo, ou seja, você vai dar um sentido para a sua vida, vai dar um significado para a sua própria existência. Essa é uma ideia, porque no existencialismo a existência não precede a essência, né? Ou seja, você está vivo, você existe, depois você inventa a essência, né? Na ideia criacionista, não, Deus já teve a essência do ser humano e criou o ser humano por aquela ideia, a ideia divina de criar um ser humano, né? Então, e aí no final vai ter, né, a escuridão, o meio-dia, o comprimento, a refeição, o homem superior, né, a espera dos homens superiores, né? Diante de Deus, agora, porém, se Deus morreu, não iremos ser iguais, ó homens superiores, longe da praça pública. Diante de Deus, agora, porém, este Deus morreu, homens superiores. Este Deus era o seu maior perigo, né? Então ele conclama aos homens superiores, né? Ó homens superiores, pensam que estou aqui para consertar o que erraram? Ou que eu desejava de agora em diante fazer sofás confortáveis para vós, sofredores? Ou mostrar-vos inquietos, errantes, escalando mal, caminhos novos e mais fáceis? Não, 3 vezes não. Sempre mais, sempre melhores no seu tipo sucumbirão. Porque vós sempre tereis o pior e o mais difícil. Portanto, apenas assim cresce um homem até a altura onde o raio atinge e estilhaça, alto o suficiente para o relâmpago, né? Então, ou seja, aquele que vai superar o ser humano, né, ele vai ter que sofrer, né? Então, sofrimento, ele não pode ter compaixão pelo sofrimento desse que vai superar, né, a condição humana, né? Então, esses homens superiores, quem quer que sejam esses homens superiores, né? Porque se ele está falando que o problema é os pensadores do corpo, os moralistas, os nihilistas, o que o Nietzsche tem que fazer como esperança? Que haverá seres superiores, né? Que haverá homens superiores que não serão desprezadores do corpo, que serão aqueles que vão aceitar o dia de hoje, não vão ficar idealizando, não vão ficar sofrendo pelo passado, né? Ou seja, é aqueles que vão aceitar que o tempo está sempre circular e não que existe que existe um início, meio e fim, né? Então, ou seja, a ideia final, e ele poderia escrever mais, né? Esse livro poderia ter 6 partes. Então, ele explica muito da composição do livro e das outras obras aqui no Ecce Homo, né? Então eu acho importante ler, não ler primeiro aqui, mas ler este e ler também o Crepúsculo, né? Crepúsculo dos Ídolos, que acho que é melhor começar a ler, né? Porque aí o Nietzsche aqui tem uma filosofia de certa esperança, ou seja, ele quer superar o niilismo, né? O pessoal fala assim que o Nietzsche é niilista, mas você eu relendo o livro aqui, não, ele tem uma esperança, né? Tem altas poesias aqui de esperança, no sentido de encontrar aqueles que não desprezam o corpo, aqueles que olham para o dia de hoje, aqueles que aceitam o eterno retorno do mesmo, entendeu? E aqueles que, o amor fati também, o amor fati, amar o momento, amar o destino, né? E não ficar chorando, né? Então, ou seja, aquele choro o último choro que ele ouviu, né? O choro mais triste que ele ouviu, a última tentação de Zaratustra é o seguinte, ele não se condoer com esse sofrimento, porque para se superar, para crescer, você precisa desse sofrimento, né? Então, não é uma filosofia assim para fracos, né? Ou seja, o Nietzsche não ensina a fraqueza, ao contrário, ele ensina que você tem que, olha, para superar na vida, você vai ter que sofrer, né? Então, é interessante isso, que você tem que aceitar esse sofrimento como a sua forma de superação também. Não é ficar ali, como eu sou sofredor, ou pensando, né, poderia ser diferente, né? Não, você tem que estar no seu agora, né? Esse agora que vai voltar várias vezes, né? Então, você aceitar este momento de agora, porque ele vai voltar infinitas vezes, né? Então, é uma filosofia difícil, é um livro difícil, né? Então, nós fizemos aqui um resumão pelas partes. E, claro, que você pode falar de 1000 assuntos, mas eu acho importante ler os pré-socráticos, né? Os pré-socráticos é uma leitura essencial. E, claro, Platão, para poder desmontar o Platão, porque ele está desmontando o Platão o tempo todo. Um pouco de Sócrates também, né? Então, é interessante você ler Heráclito, Parmênides, né? Os Sócrates, Platão, para justamente fazer esses entrelaçamentos. E, claro, Schopenhauer, né? Que, obviamente, ele leu Schopenhauer na época, né? Então, tem essas questões que são psicológicas, né? E são questões filosóficas do ser humano, né? Assim, dá sentido à vida, né? Qual o sentido da vida, né? Então é essa a questão da filosofia do Nietzsche. Não está superado, o Nietzsche é o filósofo da nossa época, né? Então,
compensa ler e reler. E mande seus comentários para a gente falar de outros livros do Nietzsche, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.